Eu vou só comentar um pouquinho, né? Eu estou lendo Cidade das Cinzas, da Cassandra Clare. Eu comecei a ler este livro no dia 31 de maio, no finalzinho do mês passado, né? Só que aí aconteceu tantas coisas, aí eu vi que ele estava aqui. Eu vou dar uma pequena atualização do que está acontecendo. Estou no capítulo 2, na página 55. Passou uma semana de todos os acontecimentos. E aqui é tipo assim, uma semana e uns 2 dias depois do que aconteceu no primeiro livro. E como eu tinha falado no vlog de leitura, para quem não assistiu, eu fiz uma maratona 24 horas, e nessa maratona 24 horas eu terminei de ler esse livro lá. Então eu vou deixar o link aqui. Aconteceu umas coisinhas aqui, né, que eu não sei se eu posso falar muita coisa, porque seria spoiler. Mas eu já vou dar sinal de aviso de spoiler, né, porque enfim, já é o segundo livro da saga, né, da série. E quanto mais eu falar, mais spoiler vai ter. Aqui teve um iniciozinho que tava com o Valentim e o cálice que ele pegou, então eu meio que fiquei perdida, porque depois que eu li o primeiro livro, eu passei muito tempo mesmo pra ler, né? Então, tipo, teve um prólogo aqui, enfim. No final do primeiro livro, em Cidade dos Ossos, a gente teve uma revelação bombástica, né? E eu já peguei spoiler. Assim, já peguei spoiler, mas eu ainda quero ver como é que isso vai ser resolvido. Eu tava procurando as coisinhas e falaram que era mentira, que o Valentim acabou enganando eles. Então eu quero saber se foi realmente verdade isso ou não. Mas pelo que estão falando, é verdade. Mas eu peguei esse pequeno spoiler. Assim, depois que eu li, tá? Eu fiquei chocada com o Cidade das Cinzas. Mas esse não é o foco. Enfim, teve essa descoberta aí, né? E o Jace, ele tá muito insuportável. Porque, enfim, o pai dele era o Valentim, né? Então aconteceu muitas coisas aí com esse bicho. Aí vem a grande questão. O Valentim é pai realmente do Jace? Quem é, se for? O que aconteceu com o outro carinha? O que é que ele tava fazendo ali? Porque assim, o Jace ele foi criado pelo Valentim como Maicon, alguma coisa lá. E ele não tinha foto do pai, não tinha nada, ele só vivia com o pai. E ele cresceu junto com a mãe do Alec e da Isabelle, a Isabelle, né? Que são os irmãos lá. Então, tipo assim, eles são criados passou 6 anos morando junto. Só que aí eles estão aquelas coisas, né? Porque eles faziam parte de um circo aqui e tudo mais, começou um mal babado. E o Jace tá meio que, tipo assim, revoltado da vida, né? Tá revoltado da vida e tudo mais. E onde eu parei, tá exatamente onde eu parei, porque eu queria dar uma introdução nesse vlog, né? Então eu estou falando, e no final não tô falando nada, basicamente. Porque é coisas que, tipo, eu não quero soltar o spoiler, sabe? Eu não quero soltar. Por isso que eu tô tentando ocultar muita coisa. E assim, eles estão aqui no bar, onde está a Alcaté, que fala os lobisomens aí. Só que aí passou contando a história de uma das meninas lá, uma mulher que foi transformada em lobisomem. Então, começou esse capítulo falando como ela foi transformada e como ela foi parar neste bar onde tem o líder, que é o Luke, né? Que faz parte aí do negócio aí da família da Claire. Enfim, só sei que teve todo esse processo aí e eles estão lá nesse bar desse lobisomem. Aí o Jensen foi lá comprar briga com os lobisomens, né? Porque ele queria falar com o Luke. Porque o Luke era o único que entendia ele. É uma coisa meio doida, assim, porque isso envolvendo o Valentim. Que o Valentim, digamos não, é o vilão da história toda, né? Enfim. Aí tem um negócio aqui da Claire com o Simon, que eu tô tipo, gente, vai rolar isso aqui mesmo? Se for rolar, eu não... Enfim, parei nessa parte. Vou tentar dar uma lidinha. Eu acho que hoje, talvez não, mas eu vou tentar ler, já adiantar algumas coisinhas. E eu quero muito saber o que é que vai acontecer. E como eu tinha falado pra vocês, eu não gostei muito da Claire, da protagonista em si. E do James eu não gostei dele. Mas digamos assim, os personagens que eu gostei mais, que apareceu e chegou já falando, hablando, soltando tudo pra fora, foi o Magnus. Então, tipo assim, né? E depois eu fui fazer umas pesquisas, achei vlogs de leitura do primeiro livro, né? Cidade dos Ossos. E eu relevei muita coisa, porque a Claire tava simplesmente atrapalhando todo mundo aqui.
Se, ai, não sei o que, ela passou uma semana. Eu entendo, sim, que ela descobriu tudo em uma semana, então não tinha como ela saber nada. Mas também, pô, ela nem ajuda, ela, ela mais atrapalha do que ajuda. Então, por que se metia nas coisas? Ela inventava ali sozinha e levava um tabefe e pronto, ficava lá no chão. E aí? Como é que se resolve? Enfim, mas teve muita coisa aqui que eu relevei, porque depois eu fui parar pra pensar que tudo aconteceu em uma semana. Então era coisa acontecendo por cima de coisa. Então era muita coisa pra processar, né? E esse negócio, ai, de encicleta também eu tô achando muito assim, porque em uma semana não tem como você criar esse fascínio todo pela profissional. Se bem que dá, né? Que dá. Mas em uma semana, gente. Ai, meu Deus. Enfim, eu queria só dar uma introdução e quando eu ler mais ou quando eu terminar este livro em específico, eu já venho aqui dar outro. Eu tô... Muitos dias se passaram, mas finalmente eu terminei Cidade das Cinzas. Concluí 100%. E eu estou passada com o que está acontecendo, né? O final desse livro já puxa pro próximo, então eu já quero saber o que é que vai acontecer no próximo volume. E assim, comparado ao primeiro livro, que, né, que foi Cidade dos Ossos, teve muita ação, o que eu gostei bastante, né? Que teve bastante ação, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E o primeiro livro sempre é introdutório, então a gente vai conhecendo um pouquinho do universo. E como Instrumentos Mortais é uma série longa, grande, então dá pra você trabalhar nas outras coisas, que fica assim, por alto, né? Uma coisa que eu gostei bastante foi o Simon, né? Aconteceu muita coisa aqui com o Simon. E eu não sei se no começo do vídeo eu falei que ia dar spoiler, mas provavelmente eu vou fechar minha boca, então eu vou comentar mais umas coisinhas aqui por cima. O Simon virou meu preferidex daqui, né? Teve uma cena que aconteceu no início, então aí é difícil comentar sobre esse livro sem dar um spoiler em específico. Mas tem uma cena que aconteceu uma coisa aqui com o Simon, e a Claire ficou tipo, chocada, se culpando pelo que tinha acontecido. Então eu achei bem assim, emocionante essa cena. Que aqui a gente vê a Claire se importando um pouco mais com o Simon, em comparação ao primeiro livro. Porque no primeiro livro a Claire finge que tipo, o Simon não existe. Juro pra você, às vezes tá acontecendo uma coisinha, ela vai e pá, esquece do Simon e vai focar naquilo que tá acontecendo. Sendo que, tipo, o Simon sempre tava ali por ela, sempre. E ele sempre falava, ó, eu falo com você, mas você não me escuta, mas eu tô aqui pra você mesmo assim. Então, teve esse negócio aqui com o Simon. Depois disso, a Claire deu uma melhorada, né? Como vemos, combinamos que o primeiro volume deu aquele bafafá todo, mas ela deu uma melhorada. Então, ela melhorou um pouquinho as coisas que estavam acontecendo. E outra, uma coisa que eu concordei muito foi com o Alec. Porque qualquer coisinha que acontece aqui, a Claire quer se meter. Ela, não, eu vou e não sei o que. Aí o Alec vai e soltou. Ah, ela quer ajudar, mas da última vez que a gente foi enfrentar o monstro, ela só ficou encolhida num canto gritando. No cantinho lá, gritando. E foi basicamente isso que ela fez. Mas eu vou dar um desconto pra ela, porque ela tava conhecendo aquele universo pela primeira vez. Tá, aconteceu tudo tudo que estava acontecendo no primeiro livro foi em uma semana. Então, nessa uma semana, ela tava vendo o que tava acontecendo. Aqui ela deu uma melhorada, mas eu concordei com o Alec em algumas coisas. Porque a Claire não tem treinamento, a Claire ainda tá descobrindo uns negócios, os bichos. E então, tipo, basicamente, quando ela vai para as batalhas, ela mais atrapalha do que ajuda. Então, assim, agora ela deu uma melhoradazinha em umas coisas, né? Que ela acabou ajudando. Mas, se fosse por mim, eu deixava, né? Mas, enfim, gente, que casal é esse que apareceu agora? O Alec com o Magnus. Eu não estava esperando, não estava esperando. E, assim, um feiticeiro, né, com um caçador de sombras, um tabu, porque, tipo assim, o Magnus, ele é uma das criaturas do submundo. Com um caçador de sombra, um romance aqui entre os dois. Ai, eu estou adorando. E uma coisa que eu rachei o bico foi o Simon chamando o Magnus de Sonic Gay. Eu não tava esperando isso. Eu não tava esperando. Porque ele usa um topetezão, né? O cabelo dele assim, é todo um topete. Aí, volta. Mas enfim, apesar de ter muitas coisas aqui que eu não gostei tanto, tipo o Jance,
Mano, o James tá literalmente insuportável. Tudo que ele fala tá errado e ele ainda quer tá certo, mas, tipo assim, tá errado. Basicamente, o drama familiar todo foi o James. O James, tudo que eu falo tá errado, tudo que eu faço tá errado, tudo que eu faço tá errado. É exatamente. Tudo que ele tava fazendo tava errado. Mas, assim, eu já tava assim, ó, meu Deus, com ele, né? Mas eu entendo também o lado dele, porque tava acontecendo muita coisa sobre o Valentim, sobre o negócio do bicho. Ainda tinha a aquisitora que veio pra cá, uma bicha lá, querendo vingança. Então, tipo, gente falava uma coisa, ela falava, eu não acredito em você, e não sei o que, não sei o que. Tudo isso por capricho, né? Então, assim, aconteceu muita coisa que eu ficava com raiva. E também o James estava agindo como um adolescente mimado e revoltado, porque, enfim, literalmente ele é um adolescente revoltado, né? Porque eles têm aqui em torno de 16 anos, então, basicamente, tá todo mundo revoltado. Mas, nossa senhora, eu não sei, viu? Eu não sei. Achei ele insuportável em umas horas. Então, teve novos personagens que apareceram, né? Os pais do Alec com a Isabelle. O Rafael voltou pra cá, né? Quem não sabe, o Rafael é uma criança noturna, vampiro. Então, ele voltou a aparecer, vampiro, então você já sabe o que aconteceu com o Simon. Enfim. O Rafael apareceu, mas creio eu que ele ainda vai aparecer de novo. E o livro é só plot atrás de plot e por cima de plot, porque era cada coisa. Aconteceu uma coisa, eu ficava, meu Deus. Aí, resolvia. Eu falei, resolveu. E depois acontecia outra coisa, meu Deus. E indo resolvendo, sabe? E o final do livro terminou de um jeito assim, pasmem, eu ainda estou chocada. Aconteceu uma coisa com o Simon aqui também, no finalzinho do livro, que eu ainda tô assim. E teve uma cena do Simon com o Jace no barco do Valentim. Minha Nossa Senhora, que cena foi aquela? Os sabores, quem leu, quem leu Cidade das Cinzas sabe do que eu tô falando, sabe qual é a cena que eu estou falando. E assim, gente, o que tá acontecendo, hein? E, tipo, depois que aconteceu essa cena, eles ficaram meio que amigáveis, que eles não estão mais um implicando com o outro, né? Depois que teve tudo isso, o Jace finalmente percebeu que o pai dele, enfim, era alguma coisa. E agora ele realmente está voltando a ser uma pessoa mais suave. Foi o que deu a entender aqui no finalzinho do livro. Então eu não sei se vai realmente ser isso. Eu estou muito ansiosa pro próximo volume. Tem muitas coisas que eu quero saber o que vai acontecer. Coisas que eu estou achando que vai ser resolvida. Porque, querendo ou não, tem esse lance do James e da Claire ser irmãos, que eu estou achando muito estranho. Porque, tipo assim, no primeiro livro, eles tipo, tiveram um romance. Depois, no final, eles acabaram descobrindo que são irmãos. E, tipo, aqui, querendo ou não, a Claire ainda se importa com o James, só que ela meio que fica assim, não sei o que, ele é meu irmão, então tem que agir como tal. E o James tava tipo, eu não tô nem aí se você é minha irmã, não sei o que, não sei o que. E rolou umas coisas aqui que eu fiquei, incesto, gente. Incesto num livro desse aqui agora. Mas aconteceu uma coisa na batalha aqui, na briga que tava tendo lá no barco do Valentim, que eu tô achando que essa história deles dois ser irmão é conversa fiada. Eu tô achando. Porque teve uma cena que deu a entender outra coisa. E tem uma fala do Valentim. Ok, a Claire realmente é filha do Valentim. Isso todo mundo sabe. Agora o James. Será? Porque na hora que o Valentim estava conversando com a Claire, ele soltou uma coisa lá, falando da mãe da Claire, né? E a mãe da Claire meio que comentou assim: eu não quero que você faça com ela o mesmo que você fez com o nosso filho. E a Claire falou: o James nunca fez isso, tal. Aí ele soltou: mas eu não tô falando do. Aí ele, pronto, cortou aí, começou a acontecer um monte de coisa. E então eu acho que essa história deles dois ser irmã é conversa fiada. Eu tenho quase certeza. Eu não posso botar nada. Então vou ter que ler os próximos volumes para saber o que é que vai acontecer. Porque eu tento fugir o máximo possível de spoiler dos livros, né? Então, enfim. Mas eu dei,
assim, foi um livro muito bom, realmente foi um livro muito bom, mas apesar de ser um livro muito bom, eu ainda tô com um pé atrás com a protagonista, né, que no caso é a Claire. Mas os outros personagens estão salvando. Eu espero ver mais também da Isabelle nos próximos volumes. E também eu quero saber mais um pouco do relacionamento do Alec com o Magnus. Quero saber como foi que eles começaram isso. Eu acho que eu tenho quase certeza de como foi que começaram. E foi na primeira vez que a Claire foi na festa do Magnus. Então, eu acho que foi a partir daí que já começou o relacionamento deles. Mas o Alec, ele ainda tem um pé atrás. Porque, tipo assim, querendo ou não, ele gosta do Magnus, mas ainda tem dificuldade de falar. Então eu quero saber como é que isso vai ser resolvido aí através dos próximos volumes. Quero saber como é que vai ser o relacionamento dele. Porque, tipo assim, qualquer coisinha que acontece, fala que chama o feiticeiro. Chama o magnífico feiticeiro. E, tipo assim, o feiticeiro, ele cobra, mas ele faz aquelas coisas por conta do Alec. Então, tipo assim, o cara tem uns 300 anos aí, já nas costas. E tá fazendo isso pelo adolescente de 16. Então, o negócio é muito mais assim, ó. Né, gente? Pelo amor de Deus. Mas, enfim. Essa é a minha pequena atualização. Só pra fechar o vídeo mesmo. Provavelmente eu vou fazer um vlog também separado do terceiro volume. E eu acho que o outro eu vou tentar dar mais spoiler, comentar mais. Então, quem leu, leu. E quem não leu, eu vou deixar na thumb do vídeo, quando for postar, que é um vlog de leitura com spoiler, né, gente? Porque, querendo ou não, você pega spoiler do livro, porque é um segundo livro de uma série que vai acontecendo coisas. Então, tipo, o final do livro completa o outro, chama o outro pra ir, e é isso. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Ah, eu falei, mas não disse que nota eu dei pro livro. Apesar de ser um livro bom, esse aqui focou muito em batalhas. E umas coisas relacionadas, umas coisas que estavam pendentes, soltas, no volume anterior, que foi falado aqui. Então, falou sobre novos personagens e tudo mais. E apesar de ser um livro bem construído, eu gostei bastante das coisas que estavam acontecendo. Mas eu ainda, né, como eu falei, fiquei um pé atrás com a Claire. Então, eu dei 3 estrelas. 3 estrelas, gente, é uma nota boa, tá? 3 estrelas é uma nota boa, tá num tom bom. Então, apesar de eu ter gostado todo no universo, ainda tem umas coisas que eu tenho que pensar bem. Eu pensei bastante. E eu acabei dando 3 estrelas, mas depois eu vou ver outros vídeos de leitura, vou pensar mais um pouquinho sobre tais coisas. E talvez eu possa até ajeitar a minha nota, mas por enquanto é isso. 3 estrelas para Cidade das Cinzas. E minha próxima leitura agora vai ser Cidade de Vidro, né? Não sei quando é que vai sair, tá? Mas vou dar continuidade, sim, a essa série da Cassandra. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, seu comentário, ativa o sininho, se inscreva aqui no canal para não perder notificação de quando sair vídeo novo por aqui. E é isso, gente. Um beijinho e até o próximo vídeo. Bye, bye.